Oi, muito boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos a esse treinamento online que a Valtimum está organizando para vocês juntamente com a OSRA. Esse treinamento, como vocês sabem, é sobre sistemas de controle autônomos para a iluminação e a gente vai ter hoje conosco o engenheiro mecatrônico Paulo Camargo. Antes de eu passar a palavra para o Paulo, eu queria, como faço sempre, explicar para aqueles que estão conosco pela primeira vez como é que funciona a participação de vocês nessa plataforma e como é que vai correr a sessão, tá ok? Assim, pessoal, olha, é bem fácil. Vocês podem participar a qualquer altura através de chat, como alguns de vocês já estão fazendo aí. Todas as questões que vocês tiverem, problemas, etc., vocês podem ir colocando aí no chat. Quando forem questões para o Paulo, eu vou guardar aqui do meu lado, tá? E o Paulo vai responder no final para todo mundo. Se forem questões relacionadas com o som, alguém que não está ouvindo bem, qualquer coisa assim, eu vou tentar ajudar e vou tentando ir respondendo à medida que esses problemas vão acontecendo para vocês. Eu vou dar só uma vista de olhos bem rápida aqui. Olha, tenho aqui o Carlos Amaral, por exemplo, o Fábio Schmille, que estão com conectividade de recurso. Isso significa que a banda larga de vocês não é a melhor, tá ok? Então, é natural que vocês, durante a sessão, experimentem alguns períodos em que não estão ouvindo muito bem. Eu aconselho que vocês utilizem a opção aí por baixo da imagem do Paulo, vocês têm aí um botão de áudio e se vocês clicarem aí, vocês têm a opção de ouvir via telefone. Isso não vai ter custos acrescidos para vocês, nada demais. A única coisa que vai fazer é reduzir a banda larga que vocês estão consumindo, tá? Aí o áudio fica melhor. Então, sempre que vocês virem que tem problema de áudio, esse é um recurso que a plataforma está dando para vocês poderem ouvir melhor a sessão, tá ok? Então, em relação ao certificado, todo mundo sempre pergunta se tem certificado. Tem certificado. Eu sempre coloco aqui no final o certificado genérico. Genérico significa que não tem o nome, tá? Para quem quiser o nome, eu vou deixar o meu e-mail aí com vocês, embora vocês já tenham, mas eu vou deixar aí e peço para todo mundo que quiser um certificado que me envie o pedido com a nota da sessão de hoje para que eu possa criar o certificado com o nome e enviar para vocês, tá ok? A apresentação, que vai ser feita aqui pelo Paulo, também vai ficar disponível bem no final da sessão para todo mundo fazer download, juntamente com alguns documentos técnicos que o Paulo selecionou para vocês. No final da sessão, e enquanto a gente responde para as questões que vocês vão colocar aqui durante, a gente vai aplicar uma pesquisa, tá? Só para perceber se correu tudo bem para vocês, se vocês gostaram, se não gostaram. Aí, então, pessoal, eu vou apresentar o Paulo. Como eu disse no início, o Paulo, ele é engenheiro mecatrônico, está trabalhando como gerente de produto na Osram, onde é responsável pelos drivers de LED, módulos de LED, reatores e automação também. Ele trabalha há 4 anos na área de iluminação e antes disso ele trabalhou por 5 anos com automação predial, gerenciando sistemas de automação MBS, CFTV e sistemas de incêndio. Então, gente, boa sessão para todo mundo, tá? Espero que vocês aproveitem bem e eu vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os participantes que estão dedicando uma parte do tempo hoje para ficar por dentro aí das soluções que a Osram vai estar trazendo aqui. Pessoal, reforçando aí então, fiquem à vontade para enviar perguntas durante todo o webinar e no final a gente vai responder a todas, tá? Como mencionado pela Ana, hoje a gente vai apresentar de forma bem rápida as principais soluções utilizadas hoje na iluminação quando o assunto é controlar luminárias com sistemas mais simples e de baixo custo, tá? Nós chamamos de sistemas autônomos, porque eles não requerem a instalação ou configurações
mais complexas ou até mesmo envolvendo um controlador, tá bom? É claro que a Osmo possui muitas outras soluções e a gente está listando algumas delas aqui para cobrir esses tópicos, tá? Esses são os tópicos, então, que a gente vai estar cobrindo hoje, tá bom? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai cobrir todos esses tópicos. Então, começando aqui, um, o que acaba dificultando um pouco a implementação de sistemas de controle na iluminação é que todo mundo pensa que controlar a iluminação ou quando envolve controle, essas soluções são muito complexas. Na verdade, não é bem assim. A gente tem soluções que são bem simples, né? Um sensor conectado numa luminária, ou um pulsador, um dimerizador que vai ligado diretamente na luminária, é uma solução bem simples. É claro que quanto mais funcionalidades você quer extrair do seu sistema de iluminação, a complexidade também vai aumentando. Então, é mais ou menos o que a gente está demonstrando aqui. A Osram possui soluções que são capazes de automatizar, então, aqui desde simplesmente uma luminária, salas unitárias, algumas automações que envolvem cores, como fitas RGBs e alguns outros efeitos. Quando o assunto também é automação de salas múltiplas, então colocar várias salas ou um andar em rede, todos sendo controlados por um sistema, a Osram também tem solução. E a Osram também tem soluções que pode fazer a conexão de todos os pontos e extrair todas as informações que estão presentes num prédio inteiro, numa universidade, no aeroporto, tá? Hoje, a gente vai falar mais dessa parte dos sistemas autônomos. Então, que seriam esse começo aqui do nosso mapinha aqui, tá? Então, são basicamente sensores que vão conectados direto na luminária, pulsadores ou dimerizadores, esses dimmers rotativos, e também alguns sensores que têm alguma inteligência já por trás, como esse touch DIM. Antes de começar a entrar nessas soluções, tudo que a gente vai falar hoje envolve ou detecção de presença, ou aproveitamento de luz natural, ou algum tipo de dimerização. Então eu vou começar, eu creio que a maior parte das pessoas aqui, dos participantes, já devem conhecer a parte de detecção de presença ou até mesmo aproveitamento da luz natural. Mas eu vou passar bem rápido aqui no conceito, ou como é que funciona. É claro, a gente vai ter vários tipos de sensores e tudo mais, mas o conceito vai ser basicamente esse. Tá? Então, a detecção de presença eu dividi aqui em 4 quadrinhos, para ficar bem fácil aí entender. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? O sensor ele cobre uma área, ele abre esse cone de detecção e aqui já vem a primeira parte, né, da importância de escolher o sensor corretamente ou de posicionar ele no ambiente corretamente. Porque enquanto a pessoa não entra dentro desse cone de detecção do sensor, a iluminação não é acionada, né? Então ele não fecha o contato interno. Mas a partir do momento que ele fecha esse contato interno, a gente vem para esse segundo quadrinho, então. A pessoa entrou no cone de detecção do sensor, na área, né, no range que ele cobre, e aí a partir desse momento a iluminação é acionada. Tá? A partir desse momento, existe uma configuração, então, aqui nos sensores, que a gente consegue fazer, e é basicamente, então, nesse caso, né, dos sensores mais simples, ajustar o tempo e vai ficar com essa luz ligada após a pessoa sair da área de detecção aqui do sensor. Então, esse tempo a gente vai estar configurando nos sensores. A grande maioria dos sensores da Osram possui esse ajuste diretamente no sensor. Tá? E a partir do momento que esse tempo esgotar, a iluminação então volta a ser desligada. Esse é o conceito bem básico aí, então, da detecção de presença, e não vai fugir muito disso. O que a gente pode ter é que esse sinal do sensor vá para um controlador ou alguma coisa mais sofisticada. Mas o conceito vai ser sempre esse. Eu também vou falar um pouquinho do conceito aqui, então,
do aproveitamento da luz natural, tá? Então, é também um conceito bem simples, eu creio que a maioria aqui já conheça. Aqui a gente está com a ocupação em conjunto com o aproveitamento da luz natural, mas falando aqui da luz natural, então, o comportamento do sol durante o dia, e aqui utilizando, então, aqui um sensor que se aproveite da luz natural. À medida que o sol vai aumentando a sua intensidade durante o dia, a iluminação vai decrescendo. À medida que o sol vai saindo, né, vai diminuindo a intensidade, a iluminação artificial vai voltando. Então, com isso, a gente consegue ter uma economia bem interessante. E isso combinado com a detecção de presença, a gente acaba ainda potencializando toda essa área aqui também e economizando bastante quando possível. O conceito do aproveitamento da luz natural vai ser esse também, não tem muito o que ser diferente disso. Tá bom? Voltando aqui então, a gente vai começar então por essa parte dos sensores. A gente vai ter alguns outros webinars, a gente vai tentar ir cobrindo todos os outros tópicos, tá? Todos os outros sistemas de automação. Então, o Dali Echo, o Dali Easy, o Dali Professional, vamos até onde a gente conseguir aí. Mas hoje a gente vai focar nesse início aqui, então, e vamos começar falando dos sensores simples da identificar facilmente. Então, aqui, eles se dividem em dois grupos. São sensores que são apenas liga e desliga, tá ok? E sensores onde a gente tem a possibilidade de fazer alguma dimerização. Então, basicamente, os que são liga e desliga são apenas de presença, né? Ou até pode ser algum que tenha luminosidade, mas seria para aquelas aplicações mais em jardim ou alguma coisa assim, que quando muda do dia à noite ele aciona e tal, ele não tem a função de dimerizar, ele só faz o switch de liga e desliga mesmo. E os sensores dimerizáveis 0 a 10, que esses sim são capazes de fazer o aproveitamento da luz natural, e até mesmo alguns deles são combinados, dimerização e presença. Ana, tá tendo algum problema com o áudio? Ah, da minha parte, não, Paulo. Há algumas pessoas que estão com problema de áudio, o que eu acho que você poderia aproximar o micro um pouco mais da sua boca, porque está com algum distanciamento, como eu falei para você quando a gente estava fazendo o teste. Mas fora isso, o áudio está ok. Algumas pessoas têm algumas falhas, mas eu não estou tendo falha não no computador de teste. Assim, eu acho que é desse lado e não propriamente da ferramenta. Tá ok? Eu vou pedir, e antes de você continuar, Paulo, eu vou pedir para as pessoas que estão experimentando esse problema de áudio que tentem se conectar através daquele recurso que eu falei no início, tá? Aí por baixo da foto do palestrante, da foto do Paulo, tem um botão de áudio e tem uma opção de telefone para o áudio. Por favor, tentem essa opção para ver se melhora para vocês, tá ok? Obrigada, Paulo. Pode continuar. Tá ok, Ana, obrigado novamente. Bom, então, aqui, como eu estava comentando, eles são divididos em dois grupos, dimerizáveis e não dimerizáveis, e vamos começar aqui então com os não dimerizáveis. Como eu falei, são muitos sensores, aqui não estão todos, e dentre esses que eu coloquei aqui, eu também não vou falar de todos eles. Eu vou escolher uns 2 ou 3 aqui e a gente vai passar por eles aqui, tá bom? O primeiro aqui é um dos mais conhecidos aqui, nosso, né? A gente comercializa bastante esse sensor, ele é bastante utilizado em galpões, postos de gasolina, onde é necessário o pé direito um pouco mais elevado, tá? Esse sensor, todos os nossos sensores a gente tem no datasheet, nas instruções técnicas, tá nesse material que a Ana vai disponibilizar, vocês vão poder encontrar todas essas informações, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui um quadrinho demonstrando qual que é a área de detecção do sensor. Então, aquele cone que eu comentei, ele tem, então,
nos datasheets todos os detalhes dessas áreas de cobertura, altura, pé direito e tudo mais. Esse sensor, esse High Bay Sensor, ele tem capacidade de detecção até 13 metros de altura. Como eu falei, quase todos os nossos sensores é possível fazer o ajuste do tempo. Então, a partir do momento que a pessoa sai ou a máquina sai, né, falando em galpões, saiu dessa área de detecção do sensor, ele começa a contar um tempo. Passou esse tempo, ele vai desativar. Esse sensor ele tem um contato interno, né, que suporta até 6 amperes. Então, isso também está no datasheet e vocês vão poder encontrar lá mais detalhes. Então, isso acaba limitando a quantidade de luminárias que podem ser ligadas diretamente no sensor, porque basicamente você passa a alimentação, né, pelo sensor e leva para as luminárias. Está demonstrado aqui. E como ele suporta apenas 6 amperes, se for o caso de comandar de repente um corredor de um desses locais de pé direito alto, galpões ou lojas ou um posto de gasolina, se for passado esses 6 amperes, é necessário incluir algum dispositivo externo, um contator, um relé, ou qualquer outro dispositivo externo assim, tá? Como também está indicado aqui, é possível colocar um botão em paralelo, né, com um sensor. Então aí também é possível sobrepor o comando do sensor com o botão, certo? Isso não teria problema ser feito. Passando aqui para o próximo, esse é o segundo modelo de sensor que eu estou apresentando aqui. Também a gente tem aqui no Brasil, é um sensor que é colocado em parede. Então esse é aquele sensor que fica em hall de aquelas escadas de emergência de prédio. Esse é aquele sensor. É bem simples. Esse daqui é um pouco mais sofisticado, é um pouco mais profissional, vamos dizer assim. O tempo de ajuste dele pode ser de 1 segundo a 30 minutos. Então, não é um sensor qualquer, é um sensor bom. Assim, a gente dá 5 anos de garantia. E esse sensor, ele também tem várias opções aqui de programação. Então, não é simplesmente o tempo, ele tem algumas outras características. No datasheet, vocês conseguem ver todas as opções de programação, tá bom? Esse é um sensor que ele consegue ser utilizado tanto para luminosidade quanto para presença. Então, sempre que vocês verem esse símbolozinho aqui, esse é o símbolo da presença, né? Então, aqui é um sensor para detecção de presença. E esse segundo símbolo, que é a luminosidade. Então, ele tem as duas modalidades aí, é um sensor combinado, tá? Apesar de ser apenas liga e desliga. Então, ele pode ser instalado em escadas, em vários locais, assim. Tá? O terceiro sensor aqui, então, a gente chama de Vision, é um sensor que tem uma área de cobertura muito interessante, por volta de 20 metros, 21 metros aí de diâmetro. Ele também é detecção de presença apenas, como vocês podem ver aqui pelo símbolozinho, tá? E aqui também no datasheet vocês vão poder observar aí qual que é a área de cobertura desse sensor. Esse não é um sensor para pé direito alto, ele é um sensor que cobre uma área grande, mas com pé direito baixo. Então, para escritórios abertos, essa é uma solução interessante, porque com um sensor você cobre uma área bem grande. Voltando aqui então, vamos falar um pouquinho dos sensores dimerizáveis, tá? Eu escolhi dentre esses três, eu escolhi um para falar especificamente aqui, mas a gente tem esses três modelos, tá? Então, um que é o mais simples, que a gente chama de DIN Pico, ele consegue controlar até 10 luminárias, então, aí fazendo esse aproveitamento da luz natural pelo sinal de controle 0 a 10, desculpa, 1 a 10, e o DIN Mico consegue controlar até 50 luminárias, tá? E temos também esse sensor, que ele consegue comandar até 50 luminárias, é basicamente um dinâmico também, mas ele possui também a detecção de presença. Então ele é combinado também aqui. Então ele consegue comandar até 50 luminárias e também fazer a detecção de presença. Tá bom? Esses sensores todos aqui, esses três dimerizáveis, essas três opções, são todas 1 a 10. Significa que ela vai dimerizar a luminária de 10% até 100%. Ok?
E aqui uma observaçãozinha, 100 metros de cabo aí, então, esse é o padrão do protocolo, então, né, do 1 a 10. Esse é o cabo máximo, a distância máxima do sensor, somando todos os trechos de cabo até a última luminária. Aqui, então, vamos falar um pouquinho do DINMICO. A instalação dele é até mais simples que a do outro, porque ele não envolve você ter que passar a alimentação direto no sensor, tá? Então aqui, considerando que o L aqui é a alimentação da linha, vocês veem que a alimentação não passa pelo sensor, tá certo? A alimentação vai direto na luminária. E o que vem para o sensor é apenas a parte da dimerização. Então, o sensor leva o sinal 0 a 10 até o driver ou o reator aqui, por aqui é feita a dimerização, tá? Aqui também vocês vão encontrar no datasheet, tem aqui as instruções, como instalar, como não instalar, tem todos os detalhes aqui, tá? O ajuste desse sensor é bem simples, eu vou falar porque é muito simples mesmo. Então ele tem um potenciômetrozinho acoplado nele aqui, mais ou menos nessa partezinha aqui de cima dele. E você faz esse ajuste de forma muito simples. Você deixa o sensor instalado no teto e embaixo da luminária você, com o luxímetro, vai estar medindo qual que é a luminosidade que você quer manter. Você vai ajustando esse potenciômetro, então você vai aumentando ou diminuindo aqui, de acordo com o que você precisar. Então vamos supor que está com um nível de iluminação em 600 ou 650 lux, você pode reduzir isso e manter nos 500 para uma mesa, por exemplo, num escritório. No dia seguinte, quando começar a entrar luz natural, ele vai entender que essa luminosidade aumentou. Então ele vai automaticamente dimerizar a luminária. Então é assim que ele vai fazer o aproveitamento da luz natural. O que é bastante importante aqui é que ele consegue enxergar, vamos dizer assim, até 8 metros de altura. Então, o ponto onde ele tem que garantir aquele índice de luminosidade tem que estar no máximo 8 metros de distância do sensor. Tá bom? Como eu falei, esse é uma solução bem simples e com um custo bem baixo. É um sensor que consegue comandar até 50 luminárias, então vocês imaginam uma fachada de um prédio aí não vai ter 50 luminárias na fachada, mas tenha 20 ou 15, e você coloca um sensor, você dilui o custo dele para todas essas luminárias, não é um sensor caro, e você consegue fazer o aproveitamento da luz natural para a fachada inteira. A desvantagem aqui não é nem em relação aos sistemas liga e desliga, né? A desvantagem é em relação aos sistemas mais sofisticados, com controladores, porque esse sensor você precisa passar o cabo adicional, né? Você precisa passar um cabo aí para o sinal de controle, tá? É o cabo do 1 a 10, é o cabo do sinal 1 a 10. Claro que a Osram também possui todos os drivers e reatores aí dimerizáveis para combinar com esse sensor. Avançando aí mais um pouquinho, vamos falar agora da solução que são os pulsadores aqui. Então, são esses carinhas aqui. Acho que vocês devem conhecer. A gente tem bastante disso no mercado também. A gente chama de IC. E aí é um dimmer rotativo, tá? E eles também são divididos, assim como os sensores, em dois grupos. Só que aqui a gente acaba dividindo em dimerização 1 a 10 e dimerização DALI. A gente tem dois tipos de MCUs, a DIN MCU e a DALI MCU. As duas aqui, então a DIN MCU e a DALI MCU, as duas aqui comandam as mesmas cargas, tá? Então elas conseguem comandar tanto módulos de LED ou fitas de LED, drivers, quanto lâmpadas e sistemas tradicionais, tá bom? Isso não é um problema. E então, a DALI MCU e a DIN MCU, as duas estão aqui em conjunto, vamos falar um pouquinho delas, tá? Para começar aí, vamos para a DIN MCU.
Então, como eu falei, é uma chave rotativa de sobrepor. Você consegue instalar ela nas caixinhas 2x2. Não são as caixinhas 4x2, porque, como vocês podem ver, ela é quadradinha, né? Então, é na caixinha 2x2. E ela, como ela é DIN, né? Para fazer a dimerização, ela faz através do sinal 1 a 10. Da mesma forma que o sensor que eu acabei de falar, ele faz a dimerização através do sinal 1 a 10. Mas o que acontece é que o menor índice de dimerização que ele vai conseguir te entregar é 10%. Então, para fazer o liga e desliga, ela possui um contato interno e aguenta até 6 amperes. Então, como ele é um dimmer rotativo, rotacionando aqui esse dimmer, então você tem aí a possibilidade de ir dimerizando utilizando o sinal 1 a 10. Mas para liga e desliga, você tem que pressionar esse botão. E, e a fase do circuito de iluminação tem que estar nesse botão. Então, quando você pressionar ele, ele vai ligar e desligar também a iluminação. E ele tem esse limite de 6 amperes. Então tem que tomar só cuidado com esse limite aqui. Tá? Esse dimmer ele consegue comandar até 50 dispositivos DIN no canal 1 a 10, né? Então não podemos esquecer que ele só comanda até 6 amperes. Então passando de 6 amperes aqui a carga da iluminação, é necessário colocar também o dispositivo externo, muito parecido com os sensores de presença e aguentam até 6 amperes também. E aí, se você precisa comandar uma carga maior com o sensor, é necessário colocar um contator ou um relé. É exatamente a mesma coisa com a DIN MCU. Okay? A instalação da DIN MCU, o canal 1 a 10 é muito parecido com o sensor. Então, o sinal 1 a 10 vai direto na parte de dimerização dos drivers ou reatores aqui. Tá? E a parte da alimentação, como eu mencionei, você passa a alimentação aqui por dentro da DIN MCU e caso não exceda os 6 amperes, você comanda direto as cargas. Então você viria com a fase e jogaria direto nas luminárias. Caso aconteça de passar dos 6 amperes, é necessário que seja adicionado então um relé. E aqui está simbolizado com essa letra K. Okay? E aqui eu também coloquei aqui de novo reforçando, acima de 6 amperes é necessário utilizar um dispositivo externo, tá? Como eu mencionei, são 50 drivers ou reatores 1 a 10 aqui, que é possível a gente dimerizar com uma única DIN MCU. Tá? A desvantagem aqui da DIN MCU é que não é possível ser colocado uma segunda DIN MCU em paralelo, por exemplo, uma sala grande, né? Como ela comanda 50 pontos, de repente você imagina uma sala com duas portas e fala, vou colocar uma em uma porta e uma na outra. Com a DIN MCU não é possível fazer isso. Você não vai conseguir colocar duas para comandar o mesmo circuito. Tá? E uma vantagem aqui que é bem interessante, né? Então, como eu falei, se você pressionar, ela liga. Se você girar, você rotacionar ela, ela dimeriza. Pressionando, ela liga e desliga. E dando dois pulsos nela, então apertando duas vezes o botão rapidamente, ela salva uma cena na memória. O que é isso? Então a luminária estão todas em 100%, você dimeriza todo mundo para 50 e dá dois toques no botão. Ele vai gravar aquilo como uma cena. Então toda vez quando você ligar, apertando esse botão, ele vai ligar em 50%. Ele gravou isso na memória. Tá? É isso que vocês conseguem ver também. Eu deixei os datasheets, vocês conseguem ver, tem todos os detalhes aí, tá bom? Falando agora aqui um pouquinho da DALI MCU. A DALI MCU também é a mesma, é o mesmo modelo aí da DIN MCU, com a diferença que ela é DALI, né? Então ela é uma chave rotativa também para caixinha 2x2. Ela também permite a gravação de uma cena, tá? Só que ela tem uma desvantagem aqui que é controlar 25 dispositivos, não 50 como a outra, a DIN. A DALI comanda até 25, tá? Claro que é possível expandir aqui porque a gente tem um repetidor e tal, mas acaba compensando colocar uma segunda DALI MCU. Ela funciona exatamente igual a de MCU, tá? A mesma instalação e as capacidades delas que são um pouquinho diferentes, tá?
Uma vantagem aqui, então, da DALI MCU é que você pode fazer, então, a solução de colocar uma segunda DALI MCU em paralelo. Então, se for o caso, você pode ter uma sala grande, como é o exemplo que está demonstrado aqui embaixo, né? Esse exemplo aqui da sala grande aqui. Nessa sala a gente tem duas MCUs aqui dentro, duas DALI MCU. As duas estão comandando a mesma sala, certo? E aqui tem aquelas paredes móveis, né? Quando você abre aqui, então vira uma sala só. Quando você fecha, ela corta aqui o contato entre as duas e fica uma DALI para cada sala, tá? Alô, Paulo? Alô? Ficou sem som, sim. Paulo? Alô? Paulo, não estamos conseguindo ouvir você. Alô? Parou mesmo. Só um segundo, por favor. Deixem ver se eu consigo recuperar o Paulo. Paulo, alô? Alô? Oi? Marcos, eu não tenho normalmente, gente, eu não tenho eu tenho 100 megas, tá? Eu não tenho problemas de conexão mesmo. Agora, pelos vistos, o Paulo está tendo algum problema. Deixa ver se ele consegue ouvir a gente e resolve isso, porque é do lado dele. Eu estou tentando falar com ele aqui via Skype. Não, Antônio, não está sem mim, não. Eu estou aqui, tá? Eu só parei de falar, mas eu não me fui embora. Eu estou só a tentar dar um choque no sistema para, para poder recuperar o Paulo, porque ele não me está a ouvir nem sequer por Skype. Portanto, eu estou a tentar ver se consigo entrar em contacto com ele, porque ele não está conectado de forma nenhuma. Tá bom? Só um minuto, por favor. Deixem ver se eu consigo falar com ele. Eu acho que finalmente ele saiu e vai voltar a entrar na plataforma, tá, pessoal? Só um segundo, por favor. Deixa ver se eu consigo repescar ele aqui na lista de participantes. A ligação do seu lado, pelos vistos, não está muito boa, não. Deixa ver, deu aqui uma tremida na sessão. Deixa ver se eu consigo ver você. Não, você não está aqui ainda. É.
Tá ok. Gente, só mais um segundo, tá? O Paulo está a tentar conectar-se na plataforma, pelos vistos está a ter algumas dificuldades. Vamos só aguardar mais um bocadinho a ver se de facto ele consegue ligar na plataforma, tá ok? Só um segundo, gente. Já conseguiu, Paulo? Ok, eu já estou vendo você. Vou te passar para apresentador. Espera aí. E agora deixa eu dar direito de voz para você. Espera um segundo. Tô ligando a sua voz, tá? Dá ok aí desse lado, por favor. Ok, pronto. Eu vou desligar então, tá ok? Oi, gente. Desculpa aí, tá? O Paulo já tá ligado novamente. Paulo, dá para você falar para ver se a gente consegue ouvir você? Alô, alô, alô? Paulo? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim, agora a gente te ouve. Dá para se aproximar um pouquinho mais da sua boca, por favor? Claro, ficou melhor agora? Ficou melhor, tá? Obrigada, Paulo. Nada. Pessoal, a Gradir Pessoal, agora só um desculpa. ok aí no chat se vocês já estão ouvindo tudo, tá? Obrigada, tá? Pelo feedback. Bora lá, Paulo. Deixa eu encontrar aqui. Então tá, a gente parou aqui. Então eu estava comentando que o limite da LMCU então é 25, é um pouco diferente da DIN MCU, mas se a gente conectar a segunda DALI MCU também na alimentação, esse limite também sobe para 50, igual na DIN MCU, ok? E assim como na DIN MCU, também é possível então ligar, desligar, dimerizar e salvar uma cena na memória. Vindo aqui então para a última parte, vamos falar aqui então dos sensores da parte Touch DIN. Esse já é um pouquinho mais sofisticado que esses outros que a gente falou, que são todos conectados direto na luminária, na parte de dimerização. Esse é a mesma coisa, ele também vai ligado direto na dimerização. A diferença, a diferença é que esse sistema TouchDIN é uma solução que tem que estar disponível nos drivers ou nos reatores. Todos os drivers da Osram DALI, todos os drivers DALI ou reatores DALI da Osram já vem com essa tecnologia TouchDIN. Então você não tem problema de compatibilidade dessa tecnologia. Eu sei que os drivers e reatores da Philips também possuem essa tecnologia TouchDIN. Agora eu não sei, tem alguns outros fabricantes que entregam o DALI sem ter essa compatibilidade, tá? Então, essa solução TouchDIN é integrada então com a luminária, é uma solução bem simples. Ela também são sensores também que são montados direto na luminária, tá? Escritórios aí então com pé direito baixo, não é nada para pé direito alto, igual aqueles primeiros sensores que a gente viu, tá? E o benefício aqui, então, é a dimerização, que também é simples, sem necessidade de controlador. E aqui os sensores utilizam a tensão de rede. E a alimentação é o que eu disse, né? Então, ele funciona apenas com reator e driver que possuam a função aí, ou a tecnologia, ou sejam capazes de se comunicar utilizando esse protocolo TTD. A arquitetura da solução é bem simples. Então aqui esse aqui é um exemplo, então aqui como é que funciona todo o mapa aqui, né, de toda a solução. Então a gente tem os sensores, tá? Então basicamente temos três tipos de sensores, que é o sensor de presença mais luz aqui, então é um sensor combinado.
Temos esse outro sensor, que é um sensor só de luminosidade, e temos esse outro sensor, que é um sensor de presença, mas aqui o elemento, né, que faz a detecção de presença, ele tem um cabo aqui um pouco mais comprido. Então, você pode deixar, de repente, o sensor numa posição e a cabeça do sensor em uma outra posição, um pouquinho mais distante, tá? Essa seria, basicamente, a solução, seria essa parte de cima. Então, isso daqui já seria toda a solução do TouchDIM vindo direto aqui para a iluminação. Nós temos como um plus aqui nessa solução do TouchDIM a possibilidade de se incluir alguns botões, sem ser esse botão que já está aqui indicado, cabeado. Também existe a possibilidade de incluir alguns botões, que aqui eles falam então eNotion. Então é a tecnologia aí de comunicação sem fio que a gente tem disponível nessa solução TouchDIM, tá bom? Assim como os outros sensores, esse daqui também é bem simples e a diferença está basicamente na parte aqui da alimentação. Então a alimentação passa tanto pelo sensor, você vê aqui que é a mesma alimentação aqui, ó, é o fase aqui, né? Então, o mesmo fase que você alimenta o driver ou o reator, você também coloca essa mesma fase no sensor. E aí, então, você joga ela lá no DALI. E o retorno também volta aqui, vem aqui para o sensor, aqui o azul, tá vendo aqui? Essa é como indica que o azul negativo vindo para o sensor e a tensão vindo para o sensor. Vocês conseguem ver aqui, né? Essa é basicamente a diferença, tá? E esse também é o sensor que aí então você conseguiria fazer a solução DALI com sensor de presença e luminosidade. Esse sensor tem um limite, então você pode controlar até 4 drivers ou reatores DALI, tá? E também é possível colocar um pulsador. E esse pulsador aqui funcionaria mais ou menos como aquele DIN MCU ou DALI MCU, mas não seria um dimmer rotativo, né? Mas ele teria as mesmas funções. Então você poderia apertar, liga, aperta, desliga, e apertou 2 vezes ele grava uma cena, quando ele estiver dimerizado. Só finalizando aqui então, os sensores, então todos os sensores da Osmo estão nesse mapinha, tá? Então, vocês podem ver aqui, então, todas as soluções que a gente abordou aqui hoje. Tem algumas outras que a gente acabou não falando, mas que também estão aqui nessa parte. Então, você vê como os sensores estão posicionados. Nós temos sensores para detecção de até 13 metros de altura, temos o de mico aí, então, que vai até 8 metros de altura, e a grande parte dos sensores aí, que é onde está nossa maior parte aí dos sensores, 4 metros de altura. É mesmo para aplicação em escritórios ou em ambientes com o pé direito um pouco mais baixo. Tá? E lembrem dos símbolozinhos aqui, então, né, quando tiver o bonequinho correndo ou parado, ou mesmo o símbolo do aproveitamento da luz natural. Tá bom? Tem perguntas, Ana? Tem pergunta sim. Olha, gente, antes de a gente passar para as perguntas, a gente já tem aí uma do Marcos Leles, mas a gente vai um pouquinho atrás, porque houve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas antes, tá, Marcos? Eu quero dizer para vocês que você já tem aí no canto inferior direito o certificado e a apresentação, juntamente com alguns documentos que o Paulo preparou para vocês, tá ok? Você só tem que carregar no botão azul e baixar. Eu vou perguntar, porque nem toda a gente está tendo a mesma dimensão de tela, tá? Há algumas pessoas que não vão ver esses botões azul. Por favor, quem não estiver vendo, fale para mim para eu poder alargar aqui esse pod para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor. Vou pedir também para vocês responderem a esse questionário enquanto a gente vai respondendo as questões, tá ok? Então, olha, Paulo, a gente teve aí uma primeira questão do Arno. Os sensores Ray-Bay trabalham com que tecnologia de detecção? IR e US? Os sensores Ray-Ban, todos os sensores que eu mostrei aqui de detecção de presença, todos são infravermelho, são todos IR, tá? Então eles fazem a detecção mesmo
com essa tecnologia de infravermelho. Então é com a variação da temperatura, aí, vamos dizer assim, né? Que é o que o IR enxerga, né? A outra questão do Elton Almeida, posso ligar o contato de comando de um sensor de presença convencional on e off sem carga à entrada de um sistema de automação? Existe risco de dano ou de não funcionar? Você não é o mais indicado. O que a gente tem são esses sensores de presença mais sofisticados. Esses que eu apresentei aqui, eles são liga e desliga. Então, se o seu sistema de automação ele manda alguma corrente, né? Se ele tem alguma, se ele manda algum nível de tensão de corrente nesses boards, por exemplo, no onde você quer. Eu entendi sua pergunta. Você tem o controlador, você tem aquela entrada, né? A entrada digital. Teria que ser uma entrada digital, né? Porque é um contato seco. Então, aí, se na sua entrada digital você tiver algum nível de tensão, ele vai funcionar como um contato seco. Então, sim, você poderia jogar essa chave aí, esse contato do sensor, direto na sua entrada digital. Isso funcionaria, não teria problema. Mas se for uma entrada analógica, não funcionaria. E aí o que a gente tem, na verdade, são controladores um pouco mais sofisticados, né? Que aí já falam DALI, ou falam mesmo DIN 1 a 10, porque a gente tem alguns sensores naqueles outros sistemas que eu comentei com vocês, a gente tem algumas soluções um pouco mais completas, né? E aí, então, a gente tem sensores que são próprios para comunicação mesmo com controladores. Mas esse sensor que a gente comentou aqui, que é apenas um switch, né? Então, ele funcionaria como um contato seco, seria como uma chavinha. Então, se você tiver um controlador desses de mercado, né, que tem uma entrada digital, funcionaria, não teria problema não. O Kellen Ramos pergunta se vocês têm sensores wireless. Temos sim. A gente tem sensores wireless com a tecnologia Zigbee. Essa, a gente tem alguma coisa também de sensores sem fio, mas aí mais para controle via celular que conversam Bluetooth. E aí, só que aí são soluções um pouco mais sofisticadas, né? Que aí já requerem, a parte do Zigbee já requer um controlador, já tem alguma coisa um pouco mais complexa. Mas a gente tem sim, basicamente essas duas tecnologias. Sensores, né? Porque pulsadores a gente tem também com a Emotion, que também é sem fio, né? Mas Zigbee e Bluetooth para sensores, mas sistemas um pouco mais complexos. E esse que a gente conversou hoje. Marcos está perguntando qual é a relação de custo entre DALI MCU e DIM MCU. A relação de custo aí entre as duas está na ordem de uns 50% mais cara a DALI MCU. Mais ou menos. Então, 50% mais caro. E é mais ou menos o que acontece também com o driver ou reator, né? Quando você olha para o DIN para o DALI ou o ON-OFF para o DIN, né? O ON-OFF para o DIN acho que já está até um pouco mais próximo, né? A relação de custo entre os dois, mas do DIN para o DALI está nessa ordem. O Ronaldo Ribeiro Correia, boa noite. Gostaria de saber se existe um aplicativo para dimensionamento do sistema de controle. Não temos um aplicativo de celular ou mesmo uma ferramenta no software, uma ferramenta no website que poderia auxiliar a fazer esse tipo de dimensionamento, não. O que a gente faz geralmente é olhar mesmo para o projeto e aí ver as necessidades do que o cliente está interessado, né? Como ele quer dimerizar, como ele quer dimensionar, se ele quer detecção de presença em todas as salas, se ele quer uma solução um pouco mais sofisticada ou uma solução simples mesmo. E a gente trabalha em conjunto definindo essa solução. O Alberto, Paulo, gostaria de saber se realmente é verdade que a Ozan não irá mais comercializar luminárias no Brasil. Esse é um assunto que eu não sei responder. A Osram continua com a comercialização de luminárias com alguns parceiros, a gente tem algumas soluções que a gente continua trazendo, mas no futuro eu não tenho esse conhecimento para responder essa pergunta.
André da Silva, qual o tempo de vida dos sensores? Olha, a nossa garantia nos sensores é 5 anos, é de 5 anos, 50 mil horas, né? Mas também tem uma relação com a quantidade de acionamentos, né? Mas se você considerar aí considerar os acionamentos aí de um ambiente que um escritório, por exemplo, que tem vários acionamentos por dia e tudo mais, esses 5 anos aí você pode considerar tranquilamente. Márcio Oliani, Paulo, tem os modelos de DIN MCU analógico. Eu posso utilizar comando via pulsador? Hum, olha só, o DIN-MCU, ele é um dimmer rotativo e o sinal de controle dele 1 a 10 é um sinal analógico. Aí você está me dizendo que você tem um DMCU analógico e está perguntando se você pode utilizar o comando via o pulsador do próprio DMCU, porque é isso mesmo, ele é um dimmer rotativo e você pode pressionar ele também é um contato. Então você pode utilizar o comando via o pulsador que está no próprio MCU. Welton Almeida, consigo fazer controle de reator DALI por sistema Wi-Fi? Então, não diretamente, não assim com Wi-Fi, como se você dissesse que vai colocar um roteador na rede e vai comunicar direto com o reator da Ali, não. O reator não conseguiria entrar na rede Wi-Fi dessa forma. Você consegue fazer esse reator DALI se comunicar com o controlador, e aí esse controlador vai ficar em rede. E aí sim, com aplicativos aí Wi-Fi, você conseguiria comandar o sistema de iluminação, então chegar aí no reator ou no driver DALI, utilizando de um celular, por exemplo, que estaria na rede Wi-Fi. Mas comandar ele direto, sem ter um sistema de controle, não seria possível. José Roberto está perguntando: existe algum driver compatível com os três sistemas TRIAC, 1 a 10 volts e DALI? Não, a Osram não tem um driver desse tipo. Não sei se outros fabricantes possuem, mas a Osram tem driver compatível, por exemplo, com A10, DALI e Dexon. E é a nova tecnologia que eu apresentei em um webinar aí atrás, no outro dia. Mas com o FazeCut 1 a 10 e DALI, não. A gente tem 1 a 10, DALI e Dexon. A Alberto está perguntando se tem sensores para exterior IP68. Nós temos um sensor que é para área externa, é só para detecção de presença e ele é IP68. O Marcos está perguntando se os produtos da Osram podem ser utilizados com o sistema de controle Fibaro. Então, na verdade, o que acaba sendo o fator determinante é qual é o sistema de controle, qual é a comunicação do sistema de controle. Porque, como eu mencionei aqui, a gente tem sensores que conversam na comunicação 1 a 10 e tem alguma coisa DALI também. Então, se esse sistema de controle da Fibaro aí for DALI ou 1 a 10, os sensores vão ser compatíveis, porque tanto o DALI quanto o 1 a 10 é um protocolo aí, então, internacional, né? Então, todo mundo que está nesse sistema de controle, nessa parte, é compatível. Então, sim, se o sistema da Fibaro for DALI 1 a 10, nós temos. O Márcio está perguntando se a Osram já está com produtos KNX no Brasil. Desse tipo aqui de sensores autônomos para trabalhar direto com as áreas e tudo mais aqui, que a gente começou hoje, não. O que a gente tem é um sistema que é um pouco mais sofisticado que hoje já tem uma compatibilidade com o sistema KNX, mas é um outro sistema. Ele está no mapinha que eu mostrei aqui de complexidade, é o último sistema,
vocês podem dar uma olhada, até pesquisar um pouquinho aí no Google e tudo mais, porque já tem um certo nível de compatibilidade, sim. O Cássio Monteiro, conseguimos os materiais em lojas especializadas ou convencionais? Os distribuidores de material elétrico, em geral, não têm todas essas soluções, não. Não são os que conhecem, mas a gente tem alguns que a gente está trabalhando que já conhecem bem essas soluções, e aí sim, não são especializadas em iluminação, né? Não são lojas de material elétrico comum. Paulo, sobre isso, há como fazer uma listagem dessas lojas para poder disponibilizar para eles? Claro, e sim. Se a gente acho que a gente consegue sim fazer uma questão. Uns 2 ou 3. Pronto. Então, pessoal, a gente faz o seguinte, para quem quiser, claro, quando a gente preparar a área de arquivo, onde vai ficar a gravação e tudo mais dessa sessão, a gente coloca também essa informação das lojas, tá? Aí, se vocês tiverem interesse, podem sempre ir lá e já tem essa informação para vocês. Marcos Paulo, alguns dos sensores podemos regularizar remotamente a sensibilidade da luz. Todos esses que eu mostrei aqui só é possível ser feito. Esses são aqueles sensores que você configura uma vez e ele vai ficar funcionando lá e você não vai precisar mais intervir. Claro que você pode sempre ir lá no sensor e ajustar o tensiômetrozinho lá dele, qual que é o nível que você quer deixar. Mas, é claro, existem outros sensores que aí vão com sistemas mais complexos, que a gente também tem a solução, e aí você ajusta tudo via software, né? Mas não é o caso desses aqui que a gente apresentou hoje. Alberto, não, César Augusto, vocês têm o kit para transformar luminárias normais em luminárias de emergência? Não, ainda não. A gente está trabalhando, na verdade, em trazer alguns drivers que já sejam esse kit completo. Então, na verdade, aí você já vai montar a luminária com o driver já sendo possível, o driver já ser instalado junto com a bateria. Isso já vai ser o kit. Você não vai precisar comprar nada mais para adaptar uma luminária e ela ser compatível aí com sistemas de emergência. O Alberto, já tem sensores em Power over Ethernet? Nós temos soluções de automação, onde o controlador principal, né, o coletor de todas as informações aí, esse controlador hoje a gente já tem algumas opções dele com Power over Ethernet. Agora, aceitando diretamente no PoE, ainda não. Nós ainda não temos o sensor direto, não. O Marcos Paulo, a Ozan tem um tipo de sensor para ser regulado? Alô, Paulo? Oi? É só assim mesmo, Pode não repetir? fica. Posso. A Osram tem um tipo de sensor para ser regulado. Então, todos esses sensores que a gente apresentou aqui hoje, eles podem ser regulados de alguma forma, né? Ou o sensor de presença você regula o tempo, o sensor de luminosidade você regula a sensibilidade, e tem todos os outros sensores aqui também que a gente consegue regular via software, enfim. Olha, Paulo, não tem aqui mais questões em relação à palestra, pelo menos para já. Em relação ao pessoal que está tendo problemas a baixar
os arquivos, é assim, não se preocupem não, tá? Porque eu vou carregar tudo no portal, na área de arquivo de webinars, e como faço sempre, eu vou enviar para todo mundo que participou o link de acesso a essa área, e lá todo mundo vai ter esses documentos para poder baixar à vontade, sem problema nenhum, tá ok? Tem aqui mais uma questão do João Batista. A Osram fornece algum treinamento mais completo, tipo integrador? A Osram tem alguns treinamentos feitos com integradores de sistemas de automação. Isso existe. A gente tem, em alguns casos, treinado alguns integradores, sim. Para os sistemas mais complexos, não para esse tipo de solução que a gente conversou hoje, mas a gente tem sim. Tem aqui também uma questão do Marco. Paulo, porque Enocian funciona muito melhor nos drivers da Osram do que da Philips. Por que o Notion funciona melhor nos drivers da Osram do que da Philips? Não sei, eu sinceramente não. Giovanni, os sensores apresentados detectam só movimentos, certo? Para locais em pouca movimentação de pessoas, embora tenha presença, como por exemplo bibliotecas, qual o sensor mais indicado? Não, os sensores que eu mostrei, alguns detectam presença e alguns detectam movimento. Então, aí seria a mesma questão de olhar lá qual sensor que tem o símbolozinho da pessoa parada, que aquele seria o sensor mais indicado para detecção de presença mesmo, não de movimento. E claro, aqui eu também Eu não não sei mostrei se, todos os sensores. não sei se Tem, você quer voltar aqui só para ilustrar, não sei se tem aí. tem sim. Ó. Esses que tem a pessoa, por exemplo, correndo aqui, é de movimento. E o que tem a pessoa parada é o sensor de presença. Então aqui fica fácil, por exemplo, o high bay é movimento. Mas esse outro aqui, o multi-eco, por exemplo, é para detecção de pessoa quando ela estiver parada mesmo, for um movimento mais fino, né? E aqui também não estão todos os sensores. A gente tem sensores com a tecnologia ultrassônica também, mas não estão aqui. Aqui uma outra questão do Marcos, como funciona o sensor de pico? Ele funciona bem parecido, para não dizer igual, ao sensor de IMI, com a diferença que ele não consegue, ele não tem a mesma faixa de atuação que o de mico, né? O de mico ele consegue detectar ou enxergar até 8 metros, o de pico é até 5. E o de mico atende até 50 pontos de minimização, né? Então ele consegue comandar até 50 luminares. O de pico só 10, mas ele funciona igual. O Márcio está perguntando, Paulo, como faço para iniciar um processo para fazer parte de integrador? Você pode mandar um e-mail para mim mesmo. Pode mandar um e-mail para mim e a gente conversa. A gente conversa sobre isso. Eu digitei aí meu e-mail. Então, se você quiser, pode mandar um e-mail para mim e a gente conversa depois. O e-mail do Paulo o Paulo já tinha colocado, peço desculpa, tá? O Arthur está perguntando, Paulo, a Osram possui algum sistema de tutoriais de seus produtos além do datasheet? Não. Por exemplo, vídeos, né, ou algumas coisas assim, não. Em português a gente não vai ter nada já pronto assim de tutorial, não. Mas eu deixei meu e-mail aí, então se tiver alguma dúvida pode me mandar também, não tem problema. Uma outra questão do André Silva, em ambientes que têm luminária de emergência, como seria a instalação?
Não entendi. Como seria a instalação dos sensores em um ambiente que tenha luminárias de emergência? É isso? É isso, é isso. Você teria que, na verdade, verificar como que fica a característica dessa luminária de emergência quando ela entra nesse modo de emergência, porque geralmente você tem como uma espécie de driver, né? Reserva que vai estar sendo alimentado pela bateria, e aí teria que verificar se esse conjunto da parte de iluminação de emergência também é compatível com o sistema de controle. Então seria mais um, porque para o lado do sensor não muda, o sensor continua lá no lugar dele e a instalação está feita. Então, se esse sistema de iluminação de emergência for compatível com o dimerização também, não teria problema. Então, Paulo, para já a gente não tem mais questões, não. Eu quero pedir desculpa para aqueles que tiveram, de fato, alguns problemas de conectividade e deram aqui algumas partes de som. De qualquer forma, a gravação está feita e vocês vão ver que durante a grande maioria da sessão não houve problema e se vocês quiserem, de fato, voltar a ver para apanharem essa parte que perderam, a gravação vai estar aí disponível para todo mundo, tá? Os documentos que foram preparados aqui pelo Paulo também vão ficar disponíveis para toda a gente. Eu vou enviar para todo mundo o link para vocês poderem baixar se não conseguiram fazer esse download agora, sem problema nenhum. E então é isso, gente. Muito obrigada a todos por terem participado de mais esse treinamento conosco. Agradeço também ao Paulo, que preparou a sessão para a gente, apesar de o tempo dele estar muito corrido dessa vez. E não sei se o Paulo quer deixar alguma última mensagem para vocês, né? Então, Paulo, passo a palavra para você. Olha, tem aí uma Gostaria assim de última questão do agradecer. Marcos. Desculpa, Paulo, tem aí uma última questão do Marcos. Não sei se você quer ainda responder para essa a dúvida com um corretor em T, Pode. com 3 entradas diferentes, como uso sensor de presença. A gente tem, se você quiser colocar um sensor só nesse corredor, né, todo aí em T, você poderia usar aquele sensor que eu demonstrei, que é o sensor de parede. Você colocar ele no final da intersecção aí das duas linhas aí do T, né, dos dois corredores aí. Se você colocar ele nesse ponto, é claro que ele não vai conseguir cobrir, de repente, tudo que você gostaria, mas ele consegue cobrir os 3 corredores aí. Se você instalar ele na parede, ele consegue pegar os 2 lados do corredor que ele vai estar instalado e o corredor de frente. Ok, então agora sim, Paulo, pode se despedir à vontade. Acho que já tá na hora, todo mundo já colocou as questões. Passo para você. Tá bom, obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo aí que participou. Foi corrido dessa vez aí, confesso que tive pouco tempo para preparar o material, mas na próxima a gente tenta fazer um pouquinho mais demorado aí, um pouquinho mais de informação e vamos ter um pouquinho mais de tempo aí. Bom feriado para todo mundo e obrigado novamente. Gente, obrigada uma vez mais, tá? E qualquer coisa vocês já sabem, o meu e-mail para quem quer certificado com nome, tá? Eu vou deixar aí de novo para que todo mundo se recorde. E qualquer coisa, estamos aí no grupo do WhatsApp tirando dúvidas também. O Luiz Moreira estava aí, ele está ajudando a gerir esse grupo comigo. Aí, qualquer coisa, a gente está disponível, tá? Muito obrigada a todos. Bom feriado amanhã. Tchau, tchau.